Oiê! Bom, no vídeo de hoje, então, eu queria fazer, eu acho que essa é a parte 3 dessa série de vídeos sobre a Jane Austen que eu estou fazendo. No vídeo anterior eu retratei ali, então, quais eram os perfis, né, deste homem ideal que eram discutidos pelo Edmund Burke e a Mary Wollstonecraft, autores estes que a Austen provavelmente leu e fez referências eles quando ela construiu as obras dela. E aí hoje, então, eu queria retratar de fato sobre um pouquinho da construção do Darcy no livro de Orgulho e Preconceito, publicado em 1813. Para que eu possa fazer essa análise, vai ser especialmente concentrada no discurso, no primeiro pedido de casamento que o Darcy faz para Elizabeth, que eu acho muito interessante, eu vou dividir o vídeo então em duas partes. Na primeira parte, eu vou falar só um pouquinho, brevemente, sobre o gênero sentimental, o gênero que era tradição naquela época, né, que usava do sentimentalismo. E esse tópico do sentimentalismo foi retratado no vídeo anterior, então se você não assistiu, você pode acompanhar que foi uma linguagem utilizada pelo Edmund Burke no texto dele. Então é muito interessante da gente tentar agora, neste momento, fazer conexões sobre isso, né? Desse tipo de linguagem que se Austen fez ou não uso desse tipo de linguagem. Então eu vou tratar brevemente sobre esse tema na primeira parte do vídeo, para que eu possa usar isso na segunda parte, quando a gente for ali analisar o discurso que o Darcy faz quando ele vai pedir a Elizabeth em casamento. Então, tratando do gênero sentimental, né? É muito importante que a gente entenda que o gênero sentimental, o sentimentalismo, ele era uma tradição já conhecida ali da literatura inglesa do final do século XVIII para o início do século XIX. Os autores, eles se debatem bastante, eles se debatem, eu imagino os autores se debatendo assim. Os autores, eles debatem bastante sobre esse tema, se, por exemplo, os romances da Austen, eles fazem ou não uso, se eles fazem ou não uso desse sentimentalismo. Alguns autores, eles são categóricos ao dizer que a Austen, sim, ela faz uso do sentimentalismo, e alguns autores são mais cautelosos, eles falam, não, a gente não pode afirmar isso com certeza, né, porque a Austen é um pouco complicado de fazer esse tipo de afirmação. Então, existe esses dois lados da moeda. O lado, assim, a posição que eu adoto quando eu for fazer a análise do discurso do Darcy é reconhecer que existe sim eu não vou dizer que a Austen ela faz uso do sentimentalismo, eu não chego a afirmar ou a negar isso. Mas pra gente tentar então navegar reconhecendo quais são as tradições desse gênero e se a Austen se utiliza ou não disso. Eu acho que aí é um bom partido da gente tentar navegar sem ser muito categórico e sem negar muito o uso dela em relação a esse gênero. Então, o sentimentalismo, ele era uma tradição daquela época e ele fazia uso de alguns costumes, ele tinha algumas tradições em relação ao gênero sentimental que já eram conhecidas pelos leitores. Então, para ficar mais fácil, eu acho que a gente pode imaginar, por exemplo, quando a gente assiste um filme de terror, a gente sabe que vai ali acontecer, geralmente, né, por exemplo, as histórias mais comuns de terror, a casa mal assombrada, e aí a família que tá de férias ou que tá se mudando para uma nova cidade, que compra aquela casa, que aluga aquela casa, e aí dentro daquela casa, sabe que vão acontecer algumas coisas, tem uma história, um passado ali, você tem o pai, a mãe, o filho, a filha mais velha que é rebelde, você entende? Então você tem ali certos estereótipos, certos arquétipos, certas construções ali da narrativa que já são esperadas pelo leitor. Isso é importante da gente saber. Então, quando a gente assiste um filme, quando a gente vai ali dentro de um gênero literário, quando a gente já está acostumado que certas coisas aconteçam, né? E às vezes quando não acontece até surpreende a gente que fala, olha, isso aqui é inovação, porque realmente de fato não está fazendo uso disso ou está modificando. Essa mentalidade da forma como a gente consome então como a gente consome esse tipo de conteúdo hoje pode ajudar a entender então como que era esse tipo de construção literária na época.
O sentimentalismo, ele tinha ali, então, certos costumes. Então, por exemplo, você tinha os costumes dos casamentos, dos triângulos amorosos, das declarações de amor, o amor à primeira vista. Então, esses tipos de costumes, eles já eram conhecidos ali pelos leitores, né? Quem estava lendo um livro naquela época, não era novidade que aparecesse esse tipo de coisa no gênero. E aí, o que acontece em Orgulho e Preconceito, especialmente, vamos nos concentrar aqui, porque existem outras obras, mas elas são outras formas, né? O que acontece em Orgulho e Preconceito é que a Austen, os autores aí eles vão reconhecer isso, que ela vai usar esses atributos do gênero para satirizar os costumes da época. Então, uma coisa muito legal que pelo menos pra mim é legal, né? Que eu uso quando eu vou olhar Orgulho e Preconceito é que o amor à primeira vista, por exemplo, não acontece em Orgulho e Preconceito, né? Quando o Darcy vê a Elizabeth, ou quando a Elizabeth vê o Darcy, não tem amor à primeira vista. Eles se ressentem um do outro, né? Tem aquela primeira rejeição. Isso pra época era muito diferente, porque era de se esperar que os dois se encantassem um pelo outro, que a protagonista ficasse encantada pelo homem, ou que o homem desejasse, amasse aquela mulher. E isso não acontece em Orgulho e Preconceito. Então aí já é um aspecto muito interessante e que pra mim é um questionamento que eu vou fazendo pela segunda parte quando a gente for olhar a narrativa de Orgulho e Preconceito. É claro que a Austen, ela é uma autora, ela é conhecida, né? Ela é muito celebrada pelo uso da sátira e da ironia dela. Então a gente sabe que ela vai usar esses elementos para fazer críticas em relação aos costumes daquela época. Então ela vai usar ali de relacionamentos entre os personagens, relacionamentos hipócritas, relacionamentos que estão, na verdade, revelando a verdadeira natureza das pessoas, né? As pessoas estão ali negociando interesses próprios, mas que aparentemente não é isso, e aí elas vão manipular, vamos colocar assim, as relações entre elas, né? Esse jogo social que está acontecendo entre os personagens. Só que o que eu acho interessante em relação ao Orgulho e Preconceito, especialmente o Orgulho e Preconceito, é que quando a gente afirma isso, eu, pelo menos, quando eu reconheço que realmente isso de fato acontece, eu não acho que a Austen vá construir relações necessariamente falsas. Ou ela vai construir relações necessariamente hipócritas por si mesmas, porque ela quer construir essas relações em si mesmas. O que eu acredito, ou afirmo, ou estudo, ou eu analiso de Orgulho e Preconceito, é que essas relações elas estão acontecendo porque nós, como leitores, nós precisamos ter a ciência, vamos dizer assim, de por que isso está acontecendo. Por que um personagem... Eu entendo que a Austen ela faz isso porque no momento em que essas emoções, essas declarações, elas não são feitas da maneira correta, nós, como leitores, precisamos reconhecer isso. Muito mais por causa de uma sátira ou de uma ironia, de um momento ali de graça da história. Eu entendo que a Austen ela quer que a gente perceba por que e como essas relações não estão sendo feitas. Então, por exemplo, tem um autor que ele vai analisar ali como que a Austen se relaciona com o sentimentalismo e qual que eram as intenções dela. E aí ele diz o seguinte, ó. Os perigos da leitura de romances sentimentais não estão em seu conteúdo apaixonado, mas nas capacidades mentais de seus leitores, tanto homens quanto mulheres. Austen nos lembra que, embora os romances sentimentais fossem identificados com as mulheres, eles também eram lidos e mal interpretados por homens. Assim, para Austen, o melhor tipo de romance sentimental seria aquele que inocula seus leitores contra seus efeitos potencialmente tóxicos, ensinando-os a ler criticamente, com mentes discriminatórias e corações sensíveis. Austen espera que seus leitores leiam seus romances de forma sentimental, com sentimento e simpatia, mas também os incentiva a exercer o seu julgamento, a se comover, mas não se deixar levar pela sensibilidade. Então, é legal da gente analisar isso à luz do que eu discuti um pouquinho no vídeo anterior. Porque essas críticas que fazem em relação ao texto da Austen e do gênero sentimental me lembra muito as críticas que eram feitas em relação ao texto do Edmund Burke, em Reflexões da Revolução na França. Então, enquanto ali, por exemplo, no texto do Burke se questionava de fato por que ele estava falando de política
e usando de uma linguagem floreada para fazer isso, aqui no texto da Austen está se questionando, na verdade está se reconhecendo, que ela não nega que a gente sinta as emoções dos personagens, que a gente se emocione com aquilo que está acontecendo. Ela não nega isso entre os personagens dela, mas principalmente ela reconhece que essas emoções elas devem ser proferidas da maneira correta e que a gente, como leitor, seja capaz de perceber quando que os personagens não fazem isso e por que eles não estão fazendo isso. Então, então a gente pode pensar, por exemplo, qual que é o enredo de Orgulho e Preconceito. E é engraçado perguntar isso, porque se você fazer essa pergunta para um leitor que não conheça a história da Austen, ou um leitor que só tenha assistido o filme ou a série, por exemplo, que só conheça a história de amor entre o Darcy e a Elizabeth, eles vão responder muito provavelmente: ah, é a história de amor entre aquele cara lá, o Darcy e a Elizabeth, não é isso a história de amor? Porque eles se apaixonam, não é um negócio assim? Muito provavelmente é isso que vai ser lembrado por essas pessoas, né? Só que Orgulho e Preconceito, e aí vamos lá. Durante muito tempo, as obras da Austen, elas ficaram confinadas, entre aspas, dentro das universidades. E aí a gente precisa lembrar que naquela época, olha, aí eu tô falando ali no início do século XX, naquela época, quando a gente fala confinado dentro da universidade, a gente está falando como propriedade de professores homens, de estudiosos homens. Então, os livros, os textos da Austen, eles eram lidos por esses olhos masculinos mesmo, por estes homens que estavam ali em domínio das suas cadeiras acadêmicas. E aí o que acontece é que o texto da Austen, ele era sempre lido com muita seriedade, como se ela não pudesse falar mais do que críticas, mais do que reflexões, assuntos super sérios, como se ela não pudesse trazer um jogo mais leve. Então tem uma discussão, por exemplo, sobre qual é de fato o enredo de Orgulho e Preconceito. Um outro aspecto que a gente pode olhar também quando a gente discute qual seria o enredo de Orgulho e Preconceito é que nas primeiras adaptações que aconteciam de Orgulho e Preconceito, ali quando ia pro teatro, bem em época assim, que não tinha muito televisão, não tinha muito cinema, as sátiras, as ironias, que eram retratadas no enredo, pouco se falava sobre o relacionamento entre o Darcy e a Elizabeth, que era considerado ali como um subtema, uma coisa de escanteio ali, uma coisa que acabava que, tipo, passava, sabe? Sobre a narrativa. E só depois, com o passar dos anos, é que o romance foi ganhando de fato destaque. A gente pode discutir aqui, claro, se as influências de Hollywood sobre a história, a influência da mídia, do cinema, de uma forma geral, do audiovisual de uma forma geral, estava querendo comprar essa história porque ela é facilmente vendida, ela tem uma premissa muito interessante, e isso é fácil de se vender para o cinema, mas isso foi gradativamente, né? Não foi uma coisa assim imediata. Nem sempre Orgulho e Preconceito, de fato, foi sobre Darcy e Elizabeth. Mas as histórias, e os ingleses até hoje adoram fazer isso, que é retratar outras coisas que acontecem em Orgulho e Preconceito que o romance de fato. Mas quando na academia, para quem tem curiosidade de saber, quando a gente estuda Orgulho e Preconceito dentro ali dos estudos dos pesquisadores, dos acadêmicos, eles vão dizer que o enredo de Orgulho e Preconceito é uma crítica à aristocracia do final do século XVIII e início do século XIX. E aí você pode compreender isso com olhos mais atentos quando eu apresentei então no vídeo anterior qual era o contexto daquela época, o que estava acontecendo ali, como que fuzuê que estava acontecendo ali entre a Europa e entre a Inglaterra e a França. Então faz todo sentido, sim, a gente reconhecer que tem ali sim uma crítica em relação à aristocracia. E aí, claro, como que essa crítica ela vai se manifestar, né? Os autores, eles diziam, então, eu comentei um pouquinho disso anteriormente, né? Que as relações entre os personagens, elas vão acabar revelando qual era a crítica da Austen. Então, você tem ali personagens que vão negociar, que vão tentar, eles mascaram as suas intenções, né? Eles são hipócritas, eles estão ali vindo com uma conversinha fiada pra cima de você, mas você tem que prestar atenção qual é realmente a intenção daquele personagem. E aí, para que a gente possa, de fato, transacionar imediatamente para o discurso do Darcy,
que a Austen ela vai usar, ao invés do amor à primeira vista, que foi o que eu mencionei, que era um dos costumes do gênero sentimental, ela vai usar do ressentimento, dessa rejeição. Isso é muito interessante em relação à história, porque quando a Austen ela não imediatamente coloca os personagens para se apaixonarem um pelo outro à primeira vista, outras questões que o amor, o impulso, a paixão, elas vão surgir na história. Porque se eles não são atraídos um ao outro pelo amor, então ela consegue explorar outras questões entre eles, que vai acontecer de fato a diferença de classe social entre eles, o egoísmo, o orgulho, o preconceito, né, entre esses personagens, e ela vai trabalhar ali com as qualidades e com as questões sociais. Então vamos lá. Então aí a gente chega então na. Eu quero aqui então, tendo com base esse pequeno contexto sobre a época, sobre o gênero sentimental, para que a gente possa então analisar o discurso do Darcy. Love you. Most ardently. O que me chama muita atenção no discurso, sobre a maneira como Orgulho e Preconceito é apresentada, é que a Austen vivia numa época em que as mulheres elas precisavam de bons casamentos para que elas pudessem ascender socialmente. Então as mulheres estavam em busca disso. Existe sempre, tá, gente? Sempre tem grandes discussões, tá? Nunca nada é categórico, eu nunca vou afirmar que é isso. Eu estou aqui numa linha de pesquisa. Mas autores, por exemplo, que estudam como que a Austen lida com questões entre casamento e amor e dinheiro, se as personagens elas estão ali indo, o que atrai elas realmente, né? Se elas querem essa ascensão social, ou se elas se apaixonam de fato só se o amor é suficiente, enfim. Tem uma discussão só em relação a isso. Quando eu estou analisando Orgulho e Preconceito, me chama muito a atenção o fato de que, diante deste contexto que as mulheres precisam de um bom casamento para ascenderem socialmente, a primeira coisa é... Porque, apesar... A gente sabe que o Darcy, ele é apresentado, ele é exaltado ali, as qualidades dele são exaltadas logo no início do romance, pela boa posição social que ele tinha. Então o romance fala ali, ele fala, olha, o Darcy, este homem de alta nobreza, tinha muito dinheiro, era um homem bonito, chamou a atenção de todo mundo, nananana. Ok. Só que a Elizabeth, apesar dessas boas qualidades que ele tinha socialmente, que no gênero na época, né, poderiam tê-la feito se sentir atraída por ele, e que diante da realidade ali social da época, era uma coisa que ela poderia ter levado em consideração para ascender socialmente, financeiramente, ou seja, ela poderia falar, nossa, gostei muito desse cara, é bonito, é rico, é isso, vamos apaixonar por ele. Só que o Darcy, ele é um homem orgulhoso, ele é um homem arrogante, né? E aí você tem esses dois choques, né? De um homem que é um bom partido, né? Ele é ali rico e ele tem um bom título social, mas ele é arrogante e ele é orgulhoso. O meu questionamento é, a Elizabeth, ela poderia ter ignorado as más qualidades do Darcy. Ela poderia ter ignorado que ele é orgulhoso, que ele é arrogante e ficado com as boas coisas. Ela podia ter fechado os olhos e falado assim, não, tudo bem, então vamos ignorar aqui que este homem tem essas más qualidades, vamos ficar só com as boas coisas. E isso não acontece. E eu acho muito... me instiga mesmo esse questionamento. Não é do meu interesse, quando eu fiz essa pesquisa, discutir isso de fato, mas é um ponto de partida que eu tenho, de que é muito interessante que a Elizabeth não tenha ignorado as qualidades ruins do Darcy pra ficar por ele por dinheiro. E aí eu sei com certeza, porque sempre aparece alguém pra mim... pra questionar assim, não, mas quando a Elizabeth viu Pemberley, que ela viu o tamanho da riqueza do Darcy, aí ela mudou de opinião, né? Porque aí lá no romance fala assim, gente, vamos lá. Meu argumento é de que a Elizabeth, quando ela viu Pemberley, ela não necessariamente se sentiu atraída por ele por causa da riqueza. Existiam outras questões ali, se vocês quiserem, e por favor me digam aí nos comentários, se manifestem. que eu fale sobre esse assunto, eu posso fazer sobre isso, mas existiam ali outras coisas que estavam atraindo a Elizabeth que o dinheiro, tá? E eu posso falar disso num outro vídeo. E existe também uma carta da Austen que ela diz que ela sabia, e aí fica aqui o meu ponto de exclamação,
que a Austen sabia que as pessoas iriam ter esse tipo de interpretação. E ela mesma comenta que as coisas não são tão... Não é bem por aí, tá, gente? Não é bem por aí. E aí, quando você fala isso na comunidade da Austen, faz um... Oh. Mas, enfim. Então, eu tava interessada, de fato, em analisar... O meu interesse, de fato, é analisar as qualidades do Darcy. Analisar a construção literária do Darcy. Porque é isso que eu fiz com o Edmund Burke e a Mary Wollstonecraft. Eu analisei ali quais eram as qualidades dele. Então eu precisava de fato analisar como que o Darcy foi construído, né? Existe aqui alguma coisa que se assemelha às discussões do Edmund Burke e da Mary Wollstonecraft? Vamos lá. Para quem já leu a história e para quem não leu, eu acho que é fácil acompanhar essa discussão, mesmo que você não tenha lido Orgulho e Preconceito, porque você pode lembrar do filme ou da série, eu acho que é relativamente semelhante. Mas o Darcy, a Elizabeth está em casa, porque ela está com dor de cabeça. Acho muito engraçado, porque eu sempre lembro de um meme que fala assim, que o Darcy, ele fez tudo aquilo que ele fez no primeiro pedido de casamento enquanto a Elizabeth estava com dor de cabeça. E ela não tem nem ibuprofeno pra tomar, enquanto ela tem que ficar ouvindo ele falar as baboseiras dele. Mas, enfim. E aí a Elizabeth está em casa, porque ela está com dor de cabeça, ela está recolhida na casa dela sozinha, no quarto dela sozinha, quando o Darcy chega pra fazer o primeiro pedido de casamento. Os autores, eles dizem que esse pedido de casamento do Darcy, ele é bem sucinto, né? Ele é honesto, ele é direto, honesto e sucinto, né? Diz a Toshi, que é uma autora aqui. Enquanto isso, uma outra autora fala assim, mas ele é muito vago, né, em relação aos sentimentos dele, ele fala pouco ali sobre isso. Ele é muito vago. Ela até diz, olha, eu vou ler aqui, ela diz assim, né, que os sentimentos dele são vagos porque são expressos de forma tão desajeitada e indireta que as suas palavras não podem ser consideradas uma verdadeira percepção da sua mente. E aí, o que acontece no discurso do Darcy, que a gente tem, de fato, é uma repressão dos sentimentos dele. Vale lembrar, e aí é meu interesse analisar a construção dele, vale lembrar que o Darcy, ele é um homem de alta posição social. O que significa para a época que... Lembrem que eu comentei disso no vídeo anterior, tá? E a Mary Wollstonecraft, ela analisou isso. Que assim como as mulheres, os homens também tinham expectativas sociais. Então o Darcy, ele vem de uma família extremamente bem colocada socialmente. E essa família tinha expectativas em relação ao Darcy. Ela esperava que o Darcy se casasse com alguém da mesma classe social dele. Se não igual, superior, jamais inferior, né? Então, tendo ciência disso, eu me coloquei no lugar do Darcy quando eu analisava isso, é de que como é que eu vou me apaixonar por alguém que é inferior a mim? Como... O Darcy, ele tava num processo muito... Ele entra no conflito antes desse pedido de casamento, né? Esse momento em que ele decide, de fato, pedir a Elizabeth de casamento, é um tormento pra ele, porque ele fica se questionando a todo momento como que ele vai preencher ali as expectativas sociais que a família dele tinha em relação a ele, ao mesmo tempo que ele tem esse desejo sexual e esse desejo romântico em relação a Elizabeth. Porque é aquela coisa, quanto mais você desdenha, mais você quer comprar. E a gente passou por vários momentos no romance em que o Darcy fica tipo, não, mas a Elizabeth também, né, olha só, mulher feia e tá ali olhando pra ela. Não, mas ela realmente tem os olhos bonitos, e aí ele começa, então, se apaixonar por ela. Mas esse processo é muito complicado pra ele. Não é uma coisa assim, me apaixonei e vou lá pedir ela em casamento. Não. Até que ele chegue, de fato, a pedir a Elizabeth em casamento, ele já passou por 1 milhão de emoções dentro dele. Então, quando ele faz o primeiro pedido de casamento, há, de fato, ali um destaque pra repressão, por esses sentimentos que ele tentou, de toda forma, reprimir. E é por isso que ele diz, né, o Darcy, ele diz: em vão tenho lutado comigo mesmo, nada consegui. Meus sentimentos não podem ser reprimidos. Então ele fala assim, olha só, eu tentei, mas não consegui. Então aqui eu vou dizer pra você o que eu realmente sinto em relação a você. E aí é o que é interessante analisar, porque o discurso do Darcy, ele não tem substancialmente no romance, embora a gente, quem assistiu o filme, sabe ali que tem um certo embate entre os dois e tal, uma discussão um pouco mais extensa. No romance, o discurso direto que o Darcy faz é realmente essa linha. É isso que ele diz para Elizabeth. A forma como ele faz esse discurso a partir daí, ela é totalmente trançada, ela é totalmente costurada
pelo discurso indireto e pelo gênero ali sentimental. Então você tem esses dois elementos que se unem. E há de lembrar também que Orgulho e Preconceito ele é um romance construído a partir do olhar feminino. A gente tem esse termo, né, para quem estuda a obra, de que a história ela é contada, vamos dizer assim, pela perspectiva da Elizabeth, que pode ser confundida ali também com a perspectiva da própria Jane Austen. Então você tem essa história contada a partir de um olhar feminino, não só da personagem, quanto da autora. E este olhar é aquilo que guia a nossa história, né? A gente tem ali a perspectiva da Elizabeth. Até a primeira parte do romance, tudo aquilo que a gente sabe sobre o Darcy é a partir da perspectiva da Elizabeth. Pouco a gente tem sobre o que o Darcy pensa, o que o Darcy sente. E mesmo aquilo que a gente tem em relação ao que ele pensa e ao que ele sente, é colocado ali pelos autores como o uso da focalização, que é quando a Austen deixa ali de lado um pouco o olhar feminino e ela vai então para dentro da cabeça do Darcy, para dentro dos sentimentos dele para explorar isso. Só que nesse primeiro pedido de casamento, você não tem de maneira extensa um pedido formal do Darcy. Para quem lê o romance, podemos lembrar ali que quando o Mr. Collins, ele faz o pedido de casamento para Elizabeth, eu me lembro que a gente tem ali para umas 3 páginas de por que Elizabeth devia se casar com ele. 3 páginas. Pelo menos, tá? Na minha versão ali que eu tava lendo. 3 páginas de por que ela deveria se casar, quais eram as vantagens desse casamento, por que ele iria ser um bom partido. Por que, então, vamos ali pensar, já que é isso que a autora quer que a gente faça, por que isso não acontece no discurso do Darcy? Por que ela não ali dedicou também 3 páginas para dizer por que a Elizabeth deveria aceitar o Darcy? Isso pode acontecer, e aí a minha sugestão, né? Isso pode ter acontecido pela maneira como a Austen entendia o uso do sentimentalismo na narrativa. Porque, vamos lá, uma das críticas do Edmund Burke, quando ele faz o uso do sentimentalismo no texto dele, é de que os leitores eles estariam ali sendo movidos pela emoção, pela paixão, e não para lerem de fato de maneira crítica sobre o que estava acontecendo na França naquela época, na França e na Inglaterra naquela época. Então você pode induzir que a mesma motivação estava sendo feita em relação a Jane Austen. Ela pode não ter usado do sentimentalismo quando ela vai fazer a declaração de amor ao Darcy, como uma forma de que a gente não se distraia do que realmente está acontecendo nesse primeiro pedido de casamento. Porque raciocina comigo. Se a Austen tivesse feito uma declaração de amor extensa, usando ali floreando, né? Ai, Elizabeth tem que casar comigo porque eu sou bonito, sou rico, sou charmoso, sou não sei o que, minha família não sei o que, 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 não sei o que. A gente estaria sendo distraída do fato daquilo que está movendo o Darcy ao a fazer o primeiro pedido de casamento. É claro que o Darcy, ele é um homem taciturno, né? Uma das qualidades dele, uma das características dele é que ele é um homem taciturno, ou seja, ele é um homem de poucas palavras, ele é um homem mais reservado, essa é uma das qualidades dele, ele é um homem mais sério, tá tudo certo. Só que a narrativa diz pra gente que o Darcy falou bem. A Austen diz isso, ele falou bem, mas ela também continua, ó, e ela diz assim, diz o romance, né? Imediatamente fez-lhe a confissão de tudo o que sentia e já desde há muito via sentindo. Declarou-se bem, mas através das suas palavras, outros sentimentos, além dos do coração, podiam ser percebidos. E ele não falava com mais eloquência da sua ternura do que do seu orgulho. O sentimento da inferioridade de Elizabeth, do rebaixamento que aquele amor constituía, os obstáculos de família que a razão sempre opusera à inclinação, foram descritos com um ardor que parecia devido ao seu amor próprio ferido, mas que recomendava muito pouco as suas pretensões. Então, o que a gente tem aqui, quando a Austen não, de fato, dedica-se ao discurso direto para fazer a declaração do Darcy, é que ela expõe o que realmente está movendo esse personagem a fazer o primeiro pedido de casamento. E não é o amor pela Elizabeth. Porque quem é o centro desse discurso que o Darcy faz não é a Elizabeth, mas é o próprio Darcy. Ele está se elevando ali em suas qualidades, está dizendo assim, olha, apesar de que você é inferior, eu sou... Mas a gente tem isso não pelas palavras da boca dele,
mas pelo olhar da protagonista, que é ali costurado, né, com o discurso indireto da Austen, em que a gente percebe de fato como a Elizabeth vê o Darcy. E ela tá vendo nele este homem orgulhoso, esse homem arrogante, este homem que tá ali de fato tendo seu ego ferido e que considera ela como inferior. Então ela não tem motivo nenhum para ter compaixão por ele ou para ter algum sentimento de amor por ele. E aí que estão sendo revelados pro leitor por que ela vai rejeitar ele. E aí é o que eu acho mais legal, porque a gente, em momento nenhum, a gente vai criticar a Elizabeth, pelo menos quem leu o romance, né? Em momento nenhum vai criticar a Elizabeth. Porque, de fato, é isso, então, que tá movendo o personagem a pedir ela em casamento, então ela tá mais que correta em negar isso. E então esse trabalho crítico da Austen de fazer com que o leitor ele se questione daquilo que ele está lendo, e que era uma crítica feita em relação ao Edmundo Burke. É claro que o Edmundo Burke não escreveu um romance, né? Ele estava fazendo uma carta política, que é 2 vezes mais perigoso misturar isso num texto político, num texto ali que ele está discutindo questões reais. Mas o que a gente tem na Jane Austen, quando ela escreve esse romance, é esse reconhecimento dos perigos do uso dessa linguagem quando você quer, de fato, discutir outras questões. Então, nesse discurso, a gente tem, então, o que é aquilo que tá fazendo com que a Elizabeth rejeite o Darcy. Vai sendo evidenciado pro leitor quais são as qualidades do Darcy que não são aprovadas pela Elizabeth. Porque aí a narrativa diz o seguinte, ó. Ele concluiu descrevendo-lhe a força daquela afeição, que apesar de seus esforços não conseguira dominar, porque como eu disse, né, ele tentou ali de toda maneira, até o primeiro pedido de casamento, reprimir esses sentimentos, porque claro, eu não tô aqui para demonizar o Darcy, eu realmente me coloquei ali no lugar dele, da posição social que ele tinha, na construção, das expectativas sociais que ele tinha, então de fato foi uma coisa muito difícil pra gente, mas uma coisa a se lembrar também é que a Elizabeth, por causa do olhar feminino com que a Austen constrói o romance, ela não tem acesso à cabeça do Darcy. Ela não consegue saber o que o Darcy tá falando. E aí é muito difícil pra ela, porque ele é um homem taciturno, ele fala pouco, eles não conseguem conversar, ele é orgulhoso, ele é arrogante. Então tudo que ela tem é a maneira como ele se comporta diante dos outros, das outras pessoas, é a maneira como ela observa as atitudes dele. E lembrando que quando o Darcy vai fazer o primeiro pedido de casamento para Elizabeth, a Elizabeth já tem ali certas questões que não estão muito bem resolvidas para ela, que é, primeiro, a relação dele com o Wickham, né, de que ali ele deixou o Wickham na miséria, que ele abandonou ali o Wickham, que homem que não tem honra, que não honrou o cara ali, que, enfim, né. Então ela não tá entendendo ainda qual é essa relação do Wickham com o Darcy, e ela tomou, a Elizabeth até esse ponto, ela tomou as dores do Wickham, e a Elizabeth tá magoada com o Darcy em relação ao que ele fez com a Jane e o Bingley. A Jane, que é a irmã dela, mas que também é uma das melhores amigas dela. Então, como ela, lembrando ali, né, que o Darcy teria convencido o Bingley a terminar o relacionamento dele com a Jane, porque ela era uma mulher de classe inferior. E aí ela tem essas questões, essas perguntas sem resposta, porque ela precisa entender por que você convenceu ele a terminar o relacionamento que ele tinha com a minha irmã, por que você fez o que fez com o Wickham. E ainda ele faz esse primeiro discurso todo complicado, todo controverso. Então, quando a Elizabeth vai rejeitar o Darcy, primeiro que a narrativa apresenta quais são essas qualidades que para ela não são suficientes, né? Então a narrativa ela diz o seguinte, né, que o Darcy ele concluiu descrevendo-lhe a força daquela afeição, que apesar de seus esforços não conseguiram dominar. E exprimiu a sua esperança de que essa afeição seria agora recompensada pela aceitação de Elizabeth. Enquanto o Mr. Darcy falava, era evidente para Elizabeth que ele não duvidava de que a resposta fosse favorável. Ele falava em apreensão e ansiedade, mas o seu rosto exprimia realmente a certeza. Então o Darcy, ele jamais esperava uma rejeição. Pela posição social dele, pelo orgulho que ele tinha em relação àquele título que ele ocupava, jamais passou na cabeça dele que a Elizabeth ia rejeitar ele. Até porque todas as relações sociais ali que ele tinha, as pessoas elas tinham ali papinho furado pro lado dele. Né? Elas queriam, de fato, agradar este homem que tinha uma posição social muito importante. Então, ele nunca foi contrariado. O Darcy nunca foi contrariado.
E a Elizabeth, ela aparece como essa pessoa que o questiona, que o acusa, que mostra pra ele quais são as coisas que não estão do agrado dela, e que, pela primeira vez na vida do Darcy, vai rejeitar ele. E isso vai causar um grande pane no sistema deste homem, né? Então, vou primeiro olhar aqui o que a Elizabeth diz pro Darcy. Ela diz o seguinte: o senhor está enganado, senhor Darcy. A sua atitude pouco cavalheiresca apenas me poupou o desgosto de recusar o seu pedido. Se tivesse sido feito de outra forma, posso dizer que desde o princípio, desde o primeiro instante quase em que o conheci, as suas maneiras me convenceram de que era um homem arrogante, pretensioso e que tinha maior indiferença pelos sentimentos dos outros. Essa impressão foi tão profunda que constituiu, por assim dizer, o alicerce sobre o qual os acontecimentos subsequentes elevaram uma indestrutível antipatia. E menos talvez de um mês depois de conhecê-lo, estava convencida de que o senhor seria o último homem no mundo com o qual eu me casaria. Essa rejeição que a Elizabeth faz é muito importante para a narrativa. De novo, ali pelos costumes do gênero sentimental, mas porque ela vai. A Elizabeth e a Austen, elas desmontam a noção que o Darcy tinha da masculinidade dele. Tudo aquilo que ele considerava importante, que ele considerava que o tornava um homem ideal para as outras mulheres, é desmontado para Elizabeth. Porque ela o acusa de ser pretensioso, de ser arrogante, de não ter sentimentos com os outros. E ele percebe então que ele não agrada a ela. Nesse ponto, então, do enredo, que a gente fala que é o ponto da narrativa que vai iniciar a segunda parte do romance, né? Eu acho muito legal, assim, porque dá parece não sei, um negócio épico, sabe? Parece dá uma sensação épica. Mas nesse ponto do romance, então, o que acontece é que vai iniciar um processo de autorreflexão e de autorreforma no Darcy. Em que este homem, ele vai pensar nas coisas, nas acusações que a Elizabeth faz em relação a ele, e ele vai perceber a necessidade que ele tem de fazer e de mudar o comportamento dele, porque ele está sendo acusado pela mulher que ele ama. E que ele vai ali de fato pensar, não, tudo bem, eu tô sendo acusado disso, então quer dizer que eu não posso fazer isso? Calma aí, mas então, entende? Então ele vai ali começar a se questionar mesmo da maneira como ele foi criado. Ele vai, de fato, explicar para Elizabeth a relação que ele tem com Wickham. É claro que não é uma coisa, ele tá totalmente errado, ele teve as suas motivações em relação ao Wickham, por exemplo. Ele vai explicar isso para Elizabeth, mas de fato o Darcy ele vai começar a se esforçar para agradar a Elizabeth. Ele vai se mais do que isso, né? Mais do que ele não vai mudar só porque ele quer reconquistar a Elizabeth. Ele vai de forma sincera, honesta, mudar o comportamento dele, se tornar um novo homem. E aí que é uma coisa muito legal, que o Darcy, ele se torna um novo homem. Ele vai começar a demonstrar ali qualidades que vão ser suficientes para Elizabeth, né? Esse homem orgulhoso, esse homem arrogante, vai se esforçar para mudar a maneira como ele pensava que era ser homem no início do século, no final do século XVIII para o início do século XIX. E aí você pode refletir, então, aqui sobre o que isso pode significar, e aí toda a minha série sobre a Jane Austen, o que isso pode significar quando a gente está no final do século XVIII questionando as mudanças que a Revolução Francesa estava trazendo em relação à formação dos homens e suas relações com as mulheres, as críticas que a Mary Wollstonecraft fez e como que isso se reflete no romance. É muito distinto a gente pensar que este homem ele é apresentado como um homem que tem qualidades muito ruins e que passam a ter, então, qualidades muito boas, que ele é capaz, e eu acho que isso é muito interessante, eu posso falar isso num próximo vídeo, se eu ver que tem interesse, mas o Darcy ele se mostra, então, este homem capaz de raciocinar sobre as suas próprias ações. E como que isso foi, por exemplo, discutido pela Mary Wollstonecraft, que ela dizia, olha, a gente não pode mais ser movido pelas emoções cegas, por esses impulsos, né? Os homens, eles precisam ali começar, então, a ser racionais sobre isso, criaturas racionais. Eu acho muito, muito que as coisas se conversam muito uma com a outra. É muito legal, assim, da Austen mostrar que... E aí, acho que a mensagem mais bonita que a gente tem, né, nesse romance,
de que as mulheres, a Elizabeth, por exemplo, no caso, ela mostrou pra ele que ele não era suficiente pra ela, apesar de todo o dinheiro que ele tinha, de toda a riqueza que ele tinha. O fato de que ele era orgulhoso, que ele era arrogante, que ele tinha atitudes que não agradavam ela não dobrou o joelho em relação a isso, e ela de fato mostrou pra ele. E aí, que é o que a gente diz, né? Depois que ele faz toda essa mudança, que ela decide se apaixonar por ele. Ela decide se apaixonar por ele. Mas antes disso, ela de forma muito coerente, muito coesa, ela analisou este pretendente e ela falou pra ele por que que ela não ia aceitar o pedido de casamento dele. É, é isso, temos aqui o primeiro pedido de casamento. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma análise do segundo pedido, ou como que foi ali a reforma do Darcy, né, na segunda parte do romance. Deixe seu comentário se você quiser que eu faça isso, para que a gente possa conversar. E é isso. Até mais. Obrigada.